Irmãos, é planos. Daqui para o fim do ano a gente começa essa parte aí da construção. Vocês percebem que há uma diferença. Aqui é tijolo dobrado, dessa brecha para cá tijolo dobrado. Já é a parte que vai subir mesmo. Agora essa parte dessa brecha para aí ainda é da casa antiga, né? Essa parte aí vai ser toda derrubada. As paredes são mal feitas, tá certo? Colocar um tijolo dobrado, botar coluna para poder levantar, fazer a galeria. E nós temos sonhos, né? Nada nos impede de sonhar. Daqui para o fim do ano a gente começa a fazer essa parte aí. Como será feito? Com que recurso? Com os nossos. Como disse o presbítero Medeiro, você sabe a verdade. Os recursos de Deus estão no bolso do povo de Deus. Amém? Então continue sendo ofertante, dizimista. Continue ofertando e dizimando com alegria. Tá bom? Você está investindo no Rei. Pode ter certeza disso. Irmãos, eu quero meditar com vocês no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo de número 6. O Evangelho escrito por São Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 17, está escrito assim: descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Podem sentar. Curva a sua cabeça, ore comigo, por favor. Oremos nesse momento. Espírito de Deus, quão bom é sentir a Tua presença, quão bom é estar na Tua presença, Senhor. Quão bom é ser guiado por Ti, Espírito Santo. Estamos aqui de corações abertos para ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra e sermos moldados, transformados por ela. Espírito de Deus, venha clarear o nosso entendimento, venha iluminar a nossa alma, para que venhamos compreender a Tua palavra, Senhor, para que venhamos sair daqui fortalecidos, renovados, venhamos sair daqui curados, efeitos da Tua palavra, Senhor Espírito Santo. No nome de Jesus, traz a nossa mente e coração cativa em Cristo Jesus. Espírito Santo, para que nada venha nos distrair nesta noite, para que o nosso pensamento não vagueie, e sim, Senhor, esteja em Tua presença, atento à Tua palavra, o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite, Espírito Santo.
no nome do Senhor Jesus. Amarra todo o poderio do inferno, do diabo, Senhor. Sim, para que ele não venha interferir, para que ele não venha bloquear, para que ele não venha cegar, para que ele não venha impedir, Senhor, que a tua palavra surta efeito, que a tua palavra produza o efeito pela qual estará sendo enviada, Senhor, estará sendo ministrada. Então, no nome de Jesus, Senhor, opera em nós, realiza o que tu tens a realizar nesta noite, em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Irmãos, eu estive analisando esses dias o Evangelho escrito por São Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas coisas que eu reli reforçou os ensinos ao aprendizado que eu tive. Mas entre essas muitas coisas que me foram lembradas, que me foram até reveladas, porque existe esse negócio na palavra de Deus que nós lemos hoje, e passados alguns dias nós lemos de novo e nos vem verdades que nós não conseguimos ver da primeira vez que lemos, como se ela se renovasse a cada leitura, e de fato isso acontece. Eu pude perceber que Lucas, ele parece querer fazer uma distinção. Ele parece, de forma proposital, querer distinguir aquele povo que se reunia para ouvir Jesus, para tocar em Jesus, para receber de Jesus o milagre, uma bênção. E fica claro para mim que a intenção de Lucas é deixar bem claro que há uma distinção, que existia uma distinção entre aqueles que estavam mais comprometidos com Jesus em relação a outros que não tinham o mesmo comprometimento. E aí Lucas usa dois termos para fazer essa distinção. Ele chama uns de discípulos e todos os demais de a multidão. Discípulos e multidão. O versículo de número 17 é o primeiro versículo que eu encontro no Evangelho de Lucas, onde ele faz essa distinção. Se não vejamos, ele diz: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo. É o primeiro versículo que eu encontro a intenção de Lucas em fazer distinção daquele povo que seguia Jesus. Lucas deixa bastante claro: entre aquele povo que seguia Jesus, tinham os discípulos e o resto era a multidão. E a distinção não fica somente nos termos. Primeiro nós temos que entender o que é discípulo e o que é multidão. Bem, multidão não precisa nem ir para o dicionário para saber o que significa multidão. Multidão é um aglomerado de pessoas. Agora, discípulo, já existe uma definição quanto a propósito. A multidão geralmente não está ligada a propósito. Quando se refere a uma multidão, é uma multidão de pessoas que podem ter propósitos diversos, mas discípulo não. Discípulo tem um propósito em comum. A palavra discípulo no grego, matetes, e talmidi em hebraico, talmide em hebraico, significa aluno,
aprendiz. Logo, discípulo é aquele que aprende os ensinos de seu mestre, a fim de ser como ele. Quando Lucas faz distinção entre discípulo e multidão, Lucas está querendo dizer que em meio àquele povo existiam alguns que tinham propósitos definidos, tinham um propósito em comum. E o discípulo é aquele que tem um propósito de aprender com o seu mestre. Ele tem um propósito de aprender e ser igual ao seu mestre, se tornar igual ao seu mestre. A multidão não tem esse propósito, é por isso que Lucas faz distinção. Basicamente, Lucas estava querendo mostrar que nem todos que seguiam Jesus eram discípulos de Jesus. Nem todos que iam ao encontro de Jesus tinham a intenção de serem iguais a Jesus, de aprender com Jesus para serem iguais a Ele. O próximo versículo que Lucas faz distinção entre os discípulos e a multidão é o versículo de número 26. Mas antes de ir para o versículo de número 26, ainda tem alguma coisa a falar acerca do discípulo. Os discípulos querem aprender, a multidão quer receber. Enquanto os discípulos querem aprender para se tornarem iguais ao seu mestre, a multidão quer aprender, a multidão quer receber perdão, quer receber uma cura, quer receber uma dádiva, quer receber um milagre. O discípulo está comprometido com aquilo que ouve, a multidão está comprometida com aquilo que vai buscar. A multidão quer receber, e o receber para ela é obrigatório. O discípulo não. O ouvir e aprender é a sua obrigação. O discípulo quer ouvir Jesus, quer ouvir as palavras de Jesus porque quer aprender para ser igual. A multidão quer ir ao encontro de Jesus porque quer receber algo. O discípulo está comprometido com aquilo que ouve, a multidão está comprometida com aquilo que busca, e somente isso. No capítulo de número 6, versículo de número 20, nós podemos discernir o que Jesus intencionava, porque está escrito: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. As bem-aventuranças. Sabe, a partir do versículo de número 20, eu consigo ver que Jesus dedicava-se a ensinar os seus discípulos. Os seus ensinos tinham um alvo, os seus discípulos. Ele focava os seus discípulos. Isso fica claro quando Jesus ele vai chegar para os discípulos, quando se refere à parábola dos talentos, no capítulo de número 8 do mesmo evangelho de Lucas, versículo de número 9, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas. A vós outros, Jesus está dizendo, a vocês, os meus discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino, mas aos demais, a multidão, fala-se por parábolas. Eu percebo nessas passagens que Jesus ele se preocupava em instruir os seus discípulos, porque ele conhecia que os discípulos eram aqueles que estavam comprometidos em ouvir, em aprender para ser igual a ele. Jesus conhecia que a multidão não tinha esse interesse. Jesus conhecia que a multidão
não tinha compromisso com aquilo que ouvia. Por isso, Jesus dedicava o seu ensino aos discípulos. A vós é dada a conhecer os mistérios do reino. Quem é discípulo de Jesus? Lucas capítulo de número 12, só para confirmar essa verdade, que Jesus se preocupava em ensinar os seus discípulos. Versículo de número 1 diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Sabe, tinha uma multidão querendo chegar, querendo estar perto, se atropelavam nessa ânsia de estar perto de Jesus. Mas Jesus vai ensinar, e ele foca o seu ensino. Antes de tudo, aos seus discípulos. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e a hipocrisia. Eu percebo, irmão, que o Senhor Jesus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. O Senhor Jesus revela os seus segredos, porque assim está escrito: os segredos do Senhor são para aqueles que o amam. O Senhor Jesus tem compromisso com os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos têm compromisso em ouvir a sua palavra, aprenderem a sua palavra e serem igual ao seu mestre. Por isso aos discípulos é revelado o reino, os mistérios do reino. Sim, aos discípulos Jesus ensina. O Senhor Jesus adverte. No versículo de número 22 do capítulo de número 12, está escrito a seguir: dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem é discípulo de Jesus está ouvindo a palavra do Senhor Jesus, diga amém. Amém. Então ouça o que diz ainda o Senhor Jesus no versículo de número 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, ou o que haveis ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quem crê que Deus está falando? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsos que não vos desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe, Jesus tinha a preocupação de instruir os seus discípulos, e nesse ensino, porque a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, Jesus estava ensinando, estava advertindo os seus discípulos para que não andassem ansiosos, preocupados com o que vai ser do amanhã, o que vai acontecer, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos, está nos ensinando hoje, que nós devemos sim confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai, e Ele cuida de nós. Amanhã
Amanhã o Senhor proverá o que você há de comer. Amanhã o Senhor proverá o que você há de vestir. Amanhã o Senhor cuidará da sua vida, porque Ele te tomou por filho. Ele é o teu Pai e não te deixa abandonado. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a confiar em Deus. A confiar em Deus, ao ponto da nossa confiança em Deus gerar para nós tempo para servi-lo, ao ponto dessa nossa confiança em Deus nos desprender dos cuidados dessa vida que nos afastam de Deus. Sim, aos discípulos o Senhor Jesus adverte. Aos discípulos o Senhor Jesus também diz a seguinte mensagem. Olha o que está escrito no versículo 35: cingido esteja o vosso corpo. Preste atenção, irmão, porque isso é muito sério. E acesas as vossas candeias. Jesus não está falando à multidão. Se tem alguém aqui que faz parte da multidão, não vai receber o que eu estou falando, porque essas são as palavras de Cristo para os seus discípulos. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Sabe, o Senhor Jesus está avisando os seus discípulos: ao invés de vocês estarem inquietos, preocupados com os cuidados desta vida, aprendam a confiar em Deus. Aprendam a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Aprendam a ter fé, a confiar em Deus, sabendo que Ele vai prover todas as tuas necessidades. E ao invés de você ficar inquieto, perturbado quanto às preocupações da vida, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar. Se preocupa em manter a sua lâmpada acesa. Se preocupa em estar vigilante, porque nenhuma dessas horas o Senhor Jesus voltará. E se você é discípulo, você tem que se encontrar atento. Aleluia. Sabe, irmãos, escute-me, por favor. O Senhor Jesus deixou bem claro que os cuidados desta vida podem nos afastar dele. São pessoas que trabalham demais, estudam demais, se divertem demais, se preocupam demais e não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus. E quando eu digo não tem tempo para Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de estudar a palavra, não tem tempo de interceder pelo seu irmão, não tem tempo de interceder por aquele que está lá fora. Não tem tempo para Deus quanto ao seu momento de devocional, seu momento devocional. Não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para servir a Deus. Mas por que não tem tempo? Porque todo o meu tempo está sendo gastado no meu empreendimento. Todo o meu tempo está sendo investido no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus sonhos, nos meus planos. Cuidado, irmão, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E Jesus, na continuidade, faz parte do mesmo contexto. Jesus quis dizer que quando Ele vier, se você não estiver pronto, não estiver alerta, você vai ficar. Aleluia. Você vai ser um daqueles que vai se encontrar desapercebido. Por isso Ele disse que bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Glória a Deus. Sabe,
Às vezes nós nos deixamos pensar que nós nos afastamos de Deus só quando caímos em pecados, tipo de idolatria, de feitiçaria, de adultério, de homicídio. Mas os cuidados dessa vida também nos afastam de Deus. Sim, nos afastam de Deus. É disso que o Senhor Jesus está falando. Se não, preste atenção ao que diz o Senhor Jesus no mesmo livro de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmão, o que apaga o fogo da nossa lamparina não é só o pecado de ordem sexual, os pecados de ordem como que a embriaguez, a glutonaria, mas também o nosso apego a este mundo e as coisas deste mundo. Acautelai-vos que o vosso coração não fique sobrecarregado. Como que, Senhor Jesus? Com as preocupações deste mundo. Em outras traduções ainda nos deixam bem claro o que são as preocupações deste mundo. Versículo de número 34: cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, porque a gente pensa que o que nos afasta de Deus é somente isso, devassidão, embriaguez e preocupações da vida. Eu quero desmistificar isso hoje. Eu quero te dizer, você que é discípulo, que essa tua preocupação com as coisas desta vida, que te furtam todo o tempo que você deveria dedicar a Deus, também te afastam dele, também te tornam um crente improdutivo, também te tornam uma pessoa que faz parte não dos discípulos, mas da multidão. E mais uma vez o Senhor Jesus fala dessa verdade quando nos lança à luz a parábola das sementes, capítulo de número 8, se não me falha a memória, do Evangelho de Lucas. O Senhor Jesus, nessa parábola, ele dá 4 tipos de terras que representam as pessoas, o coração que acolhe a palavra. E uma delas me chama a atenção justamente por esse ponto que eu estou dando para vocês agora. Versículo de número 14, Jesus está explicando a parábola. Ele diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. São 4 tipos de terras. Uma à beira do caminho, Satanás não deixa nem entender a mensagem, rouba, as pessoas nem se convertem. Uma que cai entre os pedregais, cresce, pois recebe a palavra com alegria, mas vindo a perseguição, sufoca a mensagem, essa pessoa se afasta. A terceira é aquela que recebe também,
há uma aparente conversão, mas essa pessoa não consegue entender que ser discípulo é ser um aprendiz. Ser discípulo é alguém que está comprometido com aquilo que ouve. Ser discípulo é alguém que pretende aprender para ser igual ao seu mestre. E aí eu me converti, mas tudo bem, eu vou para a igreja um dia ou outro, eu vou lá domingo, mas no resto da semana, se a pessoa não ora, se a pessoa não estuda a palavra, se a pessoa não busca a Deus, essa pessoa não serve a Deus no evangelismo, no ofertar, no dizimar, se a pessoa não serve a Deus num grupo de intercessão, de oração, ela está altamente envolvida com as tarefas da vida. O meu trabalho rouba todo o meu tempo, meus estudos tiram todo o meu tempo, eu não tenho tempo para essas coisas. E tem gente que quando a gente convida para ser um crente, para ser um discípulo, ele pensa que nós estamos chamando essa pessoa para ser um fanático, mas discípulo é um aprendiz, que tem por meta ser igual ao seu mestre. Aí eu não tenho tempo, e acha que Jesus só chama quem tem tempo sobrando. Pelo contrário, Jesus chama aqueles que são ocupados para se ocuparem também com a sua obra, com o seu reino. Sabe, irmão, quando o pastor, o líder, insiste para que você seja mais presente, mais envolvido, mais fervoroso, é porque esse líder, esse pastor entende que ser discípulo é ser envolvido, comprometido. Ou é discípulo, é multidão, gente. Ou ouve para ser, ou só vem para receber. Mas Jesus tinha compromisso com os seus discípulos. São os seus discípulos que ele orientou. Foram os seus discípulos que ele orientou. São os seus discípulos que ele orienta hoje. Quem é discípulo de Jesus? Irmão, te comprometa mais com o teu Cristo. Te comprometa mais com aquele que você disse que aceitou como Senhor da sua vida. Tem um pregador chamado Paul Vash. Sabe, ele é crítico ferrenho. Aquelas pessoas que, eu já aceitei Jesus, eu fiz a confissão, já sou salvo. Só basta você dizer que entregou a sua vida a Jesus e você está salvo. Ele é crítico ferrenho porque diz o seguinte: aquele que de fato entregou a sua vida a Jesus, ele vai dar testemunho diariamente dessa entrega. Jesus disse em Mateus 10:32: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse confessar diante dos homens, ele tem o seu primeiro momento. É aquela confissão que você faz pública: eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas essa confissão também é diária. É no seu dia a dia, naquilo que você ouve, você aprende da palavra de Deus e você coloca em prática. Quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, você está confessando Jesus publicamente todos os dias. Você está confessando Jesus como Senhor da sua vida todos os dias. Seja discípulo. Não seja discípulo. Glória a Deus. Não seja parte da multidão. Interessante que o relacionamento do Senhor Jesus com os discípulos é um, e com a multidão é outro. Sabe, a multidão, o Senhor Jesus repreendeu veementemente. Repreendeu porque conhecia aquele povo que ali estava no meio da multidão. Enquanto aos discípulos o Senhor Jesus advertia, ensinava, a multidão o Senhor Jesus repreendeu.
Lucas capítulo de número 12, versículos 54 e 55, diz assim: ele também dizia às multidões, olha aí, Lucas faz a diferença. Ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Versículo de número 56 do capítulo 12 de Lucas. Hipócritas. Ele está chamando quem de hipócritas, irmãos? Quem Jesus está chamando de hipócritas? Sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar este tempo? Sabe por que Jesus repreendeu a multidão, chamando ela de hipócrita? Porque eles sabiam conhecer os tempos, mas eles não sabiam conhecer, eles não perceberam quem estava diante deles, o tempo da visitação deles, porque o Senhor, o Emanuel, estava entre eles, mas eles viam Jesus somente com interesse de receber a cura, de receber a libertação, de receber um milagre, de receber qualquer sorte de bênção. E para isso eles se espremiam, e para isso eles tentavam tocar em Jesus. Mas o que Jesus queria deles é que eles se convertessem, é que eles conhecessem que ali estava não somente aquele que abençoava, mas o próprio Salvador das almas. O que Jesus esperava deles é que eles se convertessem, reconhecendo que Ele era Senhor e Salvador. Por isso Jesus disse às multidões: hipócritas vocês são, porque vocês conhecem as coisas do mundo, mas não conhecem o tempo que está diante de vós, que é o tempo da salvação. Jesus era assim com as multidões, porque conhecia que a multidão era interesseira. João vai relatar o momento em que a multidão, depois de ter sido abençoada com os pães e peixes, vão atrás de Jesus para se alimentar de novo. Jesus: não, vocês me buscam não porque reconhecem quem eu sou, mas porque comeram e se fartaram. Trabalhai pelo alimento que não perece. Lucas vai dizer que entre a multidão tinha até espias, porque os sacerdotes, os fariseus, tanto eles estavam no meio da multidão, como eles enviavam pessoas para a multidão para tentar Jesus, para ver se pegava Jesus em algum tipo de pecado. No meio da multidão tinha os interesseiros, tinham até os curiosos, os que iam curiar. Irmão, basta o Senhor Jesus abençoar o seu povo. Se hoje o Senhor Jesus começasse a curar aqui, se eu orasse aqui e acontecesse como acontece ou aconteceu algumas vezes, de pessoas aparecerem com dente de ouro, rapaz, essa igreja quarta-feira não ia caber nem os discípulos, a valer a multidão, porque a multidão é interesseira. E juntamente com a multidão e havia os que iam curiar. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Isso aí é antigo. Já no século XVIII falava-se acerca das pregações de John Wesley, que ele pregava ao ar livre, que iam pessoas só para curiar. E foi um ateu para ver se aquele negócio de pessoas gritando, pedindo perdão, se não era só coisa de fanático, de emoção, porque se dizia ali era o poder de Deus convencendo o pecador de seus pecados. E entre a multidão rompiam pessoas gritando,
pessoas chorando, pedindo misericórdia, pedindo perdão, confessando seus pecados publicamente. Um certo ateu foi duvidando para curiar. Ele estava lá bem incrédulo, vendo o que Deus estava fazendo, e Deus o atingiu como um raio, e ele caiu ao chão, se estremecendo, quase que morto, e começou a clamar: misericórdia, misericórdia, eu creio, Deus está no meio do seu povo, Deus usa esse pregador. Pelo que John Wesley foi lá e orou por ele, pediu misericórdia a Deus por aquele incrédulo, e aquele incrédulo se converteu. Aleluia! Sabe, Jesus era assim, firme, rígido com a multidão, porque conhecia que a multidão era interesseira. Já quanto aos seus discípulos, ele alertava quanto aos perigos. Cuidado, irmão. Cuidado com o perigo de estar agarrado às coisas dessa vida sem tempo para Deus. Cuidado com esse negócio de colocar Jesus sempre em segundo lugar. Se der tempo eu vou orar, se der tempo eu vou buscar a Deus, eu vou para o culto. Quando der tempo eu vou fazer a obra de Deus. Se sobrar eu vou ofertar, eu vou dizimar. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Teu coração está na terra ou está nos céus? Onde você tem mais investido, na terra ou no céu? Você é discípulo, é multidão. Estou encerrando, mas há alguns pontos aqui a considerar. Irmãos, os discípulos também eram conhecidos. Em João capítulo 8, versículo 31, por serem aqueles que creram em Jesus e permaneceram em Jesus. O discípulo é aquele que primeiramente ele crê em Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus que veio nos salvar. Segundo, o discípulo é conhecido por permanecer em Jesus, por não se afastar de Jesus por nada, nem para nada. João capítulo de número 8, versículo de número 31, o próprio Jesus diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se permanecerdes em mim. E isso ele falou aos judeus que creram nele. Os discípulos de Jesus também são conhecidos. João capítulo 3, versículo 35, por amarem uns aos outros. O Senhor Jesus diz: saberão que vós sois os meus discípulos, por amarem uns aos outros. Sabe o que é isso? Eu não amo somente os obreiros, eu não amo somente o ministério de louvor, ou alguns irmãos que são mais próximos, mesmo não tendo muito contato, mas eu amo a todos vocês. Além de vocês, eu amo a todos os meus irmãos que foram chamados para essa nova vida em Cristo Jesus. E por mais que eles façam parte de outra denominação, mas eu estou ligado a eles pelo vínculo do amor. Sabe, eu não tenho inimigos. Não existe um irmão que seja meu inimigo. E por mais que possa existir alguém que não gosta de mim, mas eu continuo amando ele em Cristo Jesus. Eu não consigo odiar aquele que nasceu de novo, porque o Espírito que está em mim é o mesmo que está nele e me une a ele. Sabe, não existe discípulo que não goste de outro discípulo. Isso é uma marca dos discípulos de Cristo, se amarem uns aos outros. E aí? Somos multidão ou somos discípulos? Os discípulos de Jesus também são conhecidos por darem frutos, irmão. Por isso que eu não entendo. Por isso que eu não entendo algumas árvores que não frutificam. Por isso que eu não entendo algumas árvores que têm muitas folhas,
mas vai procurar frutos e não tem. Por isso que eu não entendo uma igreja que não está comprometida, uma igreja que olha de forma apática a situação do seu próximo, irmão na fé, próximo, o ímpio que perece. Não dá para entender isso. Não dá para entender o crente que não participa do serviço cristão. Não dá. Eu até entenderia se isso não fosse uma das marcas de ser discípulo. A questão é que o verdadeiro discípulo, ele dá frutos, ele frutifica. E os frutos aqui não são os frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Os frutos aqui são serviços cristãos. É obra. E aí? João capítulo de número 15, versículo de número 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Primeiro, o Pai é glorificado quando damos frutos. Segundo, que são a marca, são testemunhos. Será que eu me converti mesmo? Será que eu aceitei Jesus mesmo? Ou aquele meu levantar de mão foi só um levantar? É a prova dos 9, irmão. 9 fora, é o novo. Hoje é para você estar se analisando. Será que eu sou discípulo mesmo? Será que aquele eu aceito a Jesus valeu? Será que aquele aceito foi antecedido pelo nascer de novo? Isso aí é a prova. Você ama os seus irmãos? Você crê em Jesus de fato? Você tem permanecido nesta fé? Você tem dado frutos? Tua vida tem mudado? Teu caráter tem sido transformado? Você tem interesse por servir a Jesus? Você tem anelo por agradar ao Pai, glorificar ao Pai com o teu testemunho de vida? Os discípulos também são conhecidos. São conhecidos por servirem a Jesus. Dar frutos é servir a Jesus. Em Lucas capítulo de número 8, está escrito o seguinte: depois destas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Os discípulos são conhecidos por servirem a Deus. Servir a Deus com os seus recursos, com os seus talentos. Irmão, me perdoe, mas segundo a palavra de Deus eu não consigo entender algumas pessoas, eu não consigo enxergar essas pessoas pelo prisma da palavra como discípulos. Os discípulos são conhecidos por darem continuidade à missão de Cristo. Meu Deus, será que isso é tão impossível de entender e de querer, se somos discípulos? Lucas capítulo 9, versículo de número 6. Então os discípulos, peraí, não foi o governo, não foi a prefeitura, não foi as associações, não foram as comunidades dos bairros, foram os discípulos, saíram e percorreram os povoados anunciando o evangelho e curando por toda parte. Sabe, discípulo tem
este interesse de compartilhar a mensagem do Evangelho, de fazer com que outros conheçam o Jesus que ele conhece. Ei, tu é discípulo, faz parte da multidão. Sim, para esses discípulos o Senhor Jesus disse: ide. Então Jesus não disse para a multidão, ele mandou reunir-se os discípulos. E foi aos discípulos que ele entregou essa missão: ide por todo mundo. Tu é discípulo. Os discípulos, por fim, eles são conhecidos por estarem dispostos a seguir a Jesus por toda parte, em todos os lugares, em todas as horas. Estão dispostos a renunciar o que preciso for, a entregarem, até se preciso, a própria vida. A própria vida. A própria vida. João capítulo de número 11, versículo 16. Disse aquele que nós conhecemos por o discípulo incrédulo, mas ele era discípulo. Mais discípulo do que muitos que fazem parte da multidão e pensam ser discípulos, porque o discípulo está disposto até morrer por Jesus. Versículo de número 16. Sabe, irmão, enquanto eu prego, a mente fica assim borbulhando, e às vezes por isso que eu me engancho, que vários pensamentos ficam fluindo enquanto eu estou falando aqui. O discípulo é aquele que está disposto até morrer por Jesus. Eu pensei, se o discípulo está disposto até morrer por Jesus, quanto mais fazer um serviço, pregar a palavra, contribuir na obra. Meu Deus, se o discípulo está disposto a dar a vida, como é que o discípulo tem dificuldade de ofertar, de dizimar, de testemunhar para alguém acerca de Jesus? Não dá para entender esse tipo de discípulo dos dias atuais. Não dá. Não pela palavra, só se for por outro evangelho, mas por esse daqui não. Tem versículo de número 16 do capítulo 11. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também morrer com ele. Vamos nós também morrer com ele. Essa é uma das marcas dos discípulos de Jesus, que são inseparados do seu mestre até na ocasião da morte. Inácio de Antioquia, século II depois de Cristo, foi devorado pelos leões, mas aí ele foi dado a oportunidade de renunciar ao seu Cristo, o seu mestre, o seu Senhor. E ele disse: não, isso é um dos testemunhos que eu sou discípulo de Jesus. Eu me identificarei com ele até mesmo na morte. É essa convicção que leva os nossos irmãos que estão na Ásia, que estão em algumas partes da África, a morrerem, a aceitarem serem decapitados por causa do seu amor a Cristo, porque eles sabem que discípulos de verdade seguem a Cristo até mesmo aos pés da cruz.